Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma hora de atualidades e essa, assim, caprichada, aquela aulinha 10, porque eu tô trazendo boas notícias. Que coisa legal, né? Bom, vamos começar a aula já pedindo para você então ajudar a gente a fazer esses canais crescerem e ajudar as pessoas que estão concursando, que são os futuros concurseiros desse Brasil. Você que está estudando para os concursos que estão vindo, já temos concurso da Polícia Federal anunciado, temos concurso da Polícia Militar anunciado, ou seja, eles vão ser retomados e você com toda certeza vai estar preparado para uma dessas vagas, tá legal? A gente já pede já no começo do vídeo para você deixar o joinha, obviamente, pra gente, já curtir esse vídeo, curte agora, é importante. Isso faz com que a gente distribua esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se nesse canal. Se você está procurando aí atualidades para concurso, atualidades para Enem, atualidades, concurso 2020-21, por favor, inscreva-se no canal aqui do Doutor Concursos e do professor Arnaldo Vieira. Nós fazemos essa parceria, essa collab, para que a gente possa sempre trazer esse conteúdo bem legal para vocês, sempre fresquinho e com notícias relevantes que podem ajudar você nas questões de concurso que virão por aí, nas redações principalmente. E claro, se você puder compartilhar, escrever para nós aí o que você está comentando, o que você está achando da qualidade dos vídeos, as dúvidas, pode mandar que a gente vai respondendo, tá legal? Gente, não tem como a gente não começar dizendo na melhor notícia que a gente poderia ter na última semana, por isso que inclusive eu tô gravando esse vídeo um pouquinho mais tarde, porque a nossa programação foi meio que alterada no final do domingo com a notícia de que então nós temos, pelo menos agora emergencialmente aprovadas no Brasil, duas vacinas, a Coronavac e a vacina de Oxford. Bom, veja bem, o que acaba acontecendo agora daqui para diante, e um resumo da história para vocês. Esses dois institutos, a vacina Coronavac sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina de Oxford sendo também desenvolvida pelo Instituto Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz. Essas duas vacinas, no domingo, tiveram a sua aprovação emergencial, para uso emergencial, aprovado pela Anvisa, certo? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão que regula a liberação de drogas, de fármacos, de produtos médicos em todo o território nacional. O que acontece? Há uma reunião, havia uma expectativa muito grande em torno disso. Por quê? Porque demandava exatamente os resultados das fases 2 e 3 serem analisados para que fosse feita a divulgação dessas informações de que a quantidade de potencialidade de cura dessas vacinas fosse automaticamente comprovadas, e a gente teve no meio da semana a informação que a Coronavac registrou 58,38% de eficácia, ou seja, para casos leves, como eu estou dizendo aqui, o índice aponta para a capacidade de proteger em todos os casos, leves, moderados e graves. Você imagina o que significa isso? Que 50% das pessoas que tomaram essa vacina não vão apresentar nenhum tipo de sintoma. Os outros 50%, se apresentarem, vão apresentar casos ou algum tipo de reação em casos leves e moderados. Esses números aumentam para quase 70% nos casos graves, ou seja, ela combate, ela está presente combatendo o vírus em até 70% dos casos graves. Claro que está uma discussão ainda de que alguns protocolos de saúde têm que ser respeitados, ela tem que ser tomada em 2 etapas, ela não precisa ser acomodada, não precisa ter aquela questão da qualidade dela de permanência fora das temperaturas muito baixas, como é a da AstraZeneca, por exemplo, que tem que ser guardada a menos 70 graus Celsius. A Coronavac, tanto a da Oxford, não precisam dessa necessidade. Enfim, tem alguns detalhes ainda para serem notados, mas o fato é que a Anvisa faz a liberação, então, da utilização dessas vacinas. Essas vacinas são liberadas e na tarde do domingo o governo do estado de São Paulo sai na dianteira e já faz a primeira vacinação. A primeira pessoa vacinada foi, eu coloquei o nome dela aqui, eu tô até me perdido aqui, a Mônica Calazans, de 54 anos. É uma pessoa, ela é da área da saúde, ela já teria participado também, já se cadastrado lá em maio para receber as vacinas. Ela tem um perfil de alto risco para complicações da Covid-19, porque ela tem comorbidades, mas foi a primeira brasileira em território nacional a receber a primeira dose da vacinação. Logo na segunda-feira,
o Ministério da Saúde faz uma reunião às 7 horas da manhã com vários governadores no centro de distribuição, então, da Coronavac, para anunciar a distribuição e a aplicação, a permissão da aplicação da vacina em várias regiões do estado de São Paulo e para outros estados, tá? O que acaba acontecendo daqui para diante, então? Essa vacinação começa agora a acontecer nas pontas. Alguns estados têm contratos já fechados para produção, para receber vacinas da Coronavac, e outros estados da Oxford. O estado do Paraná, lembrando, fechou um contrato para receber os fármacos da Sputnik V, a vacina russa, que ainda está também em fase de aprovação pela Anvisa, tá? Mas isso não quer dizer que não podem receber, o sistema de saúde do estado do Paraná não pode receber a Coronavac, nem a de Oxford, certo? Claro que vão surgir aquelas dúvidas que podem fazer aquelas pegadinhas para vocês nos concursos. Por exemplo, né? Quem tomou a vacina Coronavac pode tomar a vacina de Oxford? Na verdade, não. As duas doses têm que ser aplicadas pelo único tipo de vacina que você estiver tomando. Se você começou a tomar a vacina de Oxford, você vai terminar tomando a vacina de Oxford. Se você foi vacinado com a Coronavac, você vai ter que tomar de novo a segunda dose da Coronavac. Há também uma outra pergunta que pode cair bastante: qual foi o primeiro grupo ou quem são considerados os grupos de risco? São os funcionários da saúde, são os acima de 60 anos, que possuem comorbidades, pessoas que estão em repousos, casas de repouso que são de idosos. Então há toda uma estratificação que foi feita pelos governos para preparar a população que vai tomar vacina. Não é qualquer adolescente que vai estar tomando vacina, não. Ela vai ser aplicada em faixas etárias e para cada estado estão havendo contratos para liberação e compra, aquisição desses lotes de vacina. Claro que essa primeira vacina emergencial foi aprovada, foi uns 6 milhões de doses da Coronavac e 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que ainda está na Índia, sendo fabricada na Índia e vai ser enviada para o Brasil. Lembrando também que a Índia começou a sua própria vacinação, então está reservando também a sua vacinação no público interno. Mas o fato é que os dois imunizantes têm capacidade sim comprovada de evitar a propagação do vírus. Isso é o mais importante e voz corrente em todos os especialistas, é capaz de frear a contaminação. O que seria muito bom, por exemplo, no que está acontecendo, na outra notícia que eu tenho que falar, com o colapso do sistema de saúde em Manaus. Isso deu noticiário, rendeu notícias, principalmente quinta e sexta-feira. O sistema de saúde de Manaus entrou em total colapso. Além de Manaus ter vários fatores geográficos que dificultam, por exemplo, a chegada de alguns insumos, o que acabou acontecendo foi a falta de oxigênio, ou seja, as fábricas, as produtoras daqueles cilindros de oxigênio esgotaram sua produção por conta do aumento elevado de internações e de doentes que necessitam de ficar no balão de oxigênio, recebendo oxigênio diretamente, oxigênio puro, para sobreviver. A demanda aumentou 6 vezes mais. Então vocês imaginam, a demanda chega a um ponto de tanta necessidade que a produção não acompanha. Foram feitas várias manifestações em todo o território nacional, artistas se manifestaram, entraram na internet, youtubers entraram na internet para se manifestar e pedir para as pessoas fazerem a transposição, levarem tubos de oxigênio para a cidade de Manaus. O Exército entrou na jogada, o Ministério da Saúde também. E aquela guerra de versões, né? Porque aí o governo do estado de Minas, do Amazonas se vê acuado justamente porque foi cobrado, porque não preveram isso antes ou não tomaram as devidas providências para evitar esse colapso total na saúde. O governo federal, por sua vez, dizendo que fez o possível, investiu vários milhões de reais no estado para a propagação, para frear a propagação, mas é claro que tudo isso acaba gerando uma grande pergunta. Essa elevação de casos que o Brasil está tendo nos primeiros 15 dias do mês de janeiro é reflexo das aglomerações de pessoas nas festas de fim de ano, onde houveram as contaminações nas festividades de Natal e Ano Novo, e agora essas pessoas estão contaminadas procurando os serviços de saúde, o que era de se esperar que acontecesse. Bom, é uma crise sem precedentes, são 6 mil mortos em todo o estado do Amazonas, mais de 223 mil casos.
A situação começou a se normalizar no final de semana com o envio de novos insumos de produção para conseguir extrair o oxigênio, colocar nos galões e conseguir normalizar um pouco a situação no estado, que está caótica, e é algo que você tem que prestar muita atenção, porque isso aí vai cair nos concursos, tá legal? Também no âmbito nacional, a gente não pode deixar de falar, então, retroativamente. Estou começando da notícia mais recente, no final de semana, para do começo da semana. No começo da semana, a Ford anunciou o encerramento das atividades em território nacional. E isso foi uma bomba também, economicamente falando, além da questão do desemprego. A Ford está instalada no Brasil desde 1919, é a empresa mais antiga, a montadora mais antiga presente aqui no território nacional. Ela tinha fábrica em várias cidades do Brasil, né? Camaçari, Taubaté, tem uma cidade também mais no interior, mais no Nordeste, que também foi comunicado que a partir do quarto trimestre, do terceiro quadrimestre desse ano, ou quarto quadrimestre, alguma coisa assim, que ele vai fechar também, ela vai parar de funcionamento e que essas operações vão ser voltadas para a Argentina e Uruguai, justamente por conta das condições econômicas oferecidas, tanto pela Argentina quanto pelo Uruguai. A decisão de fechar vem na desculpa, vamos colocar assim, dada pela empresa, de acordo com a reestruturação que a empresa está passando na América do Sul. É uma empresa multinacional, ela acabou ficando, o fechamento dela acabou ficando em quinta colocada, e ela já foi a primeira colocada, inclusive, na produção de veículos no Brasil, SUVs, utilitários, caminhões, etc. Ela responde a uma fatia de 7,14% do mercado em 2020, mas ela afirma que ficou insustentável, que a pandemia, inclusive, fez com que ela se tornasse sustentável, porque ela teve que manter os funcionários parados e pagando os insumos para eles. Ela optou, então, por arcar com o custo trabalhista e encerrar as atividades. Isso gerou uma série de críticas de vários pontos da sociedade, principalmente pelo governo federal. Declarações, inclusive, do presidente dizendo que a Ford não estava contando com toda a verdade, por exemplo, que ela estaria omitindo a informação de que a Ford teria exigido, para permanecer em território nacional, o abatimento de insumos no valor de quase 20 bilhões de reais. Incentivos fiscais, né? Que não seriam ao todo no valor de 20 bilhões de reais e que o governo federal não estaria compactuando mais com isso. Bom, esse choque de versões e de conflitos a gente está lidando o tempo todo, mas esse não é o grande objetivo do que a gente está falando aqui. O importante é a gente entender que o fechamento da Ford no Brasil gera um problema muito sério, principalmente na questão do desemprego. Vão ser 5 mil desempregos, 5 mil empregos que vão sofrer diretamente o impacto. Cidades, inclusive, ou bairros inteiros que foram formados em volta das fábricas justamente por conta da mão de obra trabalhadora. Além do comércio informal que era gerado por ali, de ambulantes, de pessoas que viviam da base da Ford como um todo, da produção da Ford e dos funcionários da Ford. É uma perda muito grande para o Brasil, mas esse choque de versões ideológicos continua acontecendo e a gente só tem que, infelizmente, lamentar. Mas é uma informação que tem impacto em ordem econômica, tem impacto social, que você tem que saber e tem que estar preparado para responder a questões nesse sentido, tá legal? Vamos para o âmbito internacional. Na esteira do que a gente falou semana passada, não tinha como a gente fugir desse assunto. O impeachment do Trump por conta exatamente das ações motivadas, inclusive por ele, as incitações que ele fez àqueles manifestantes pró-Trump que invadiram o Capitólio, resultando na morte de 5 pessoas, de 5 manifestantes. Bom, o que acabou acontecendo? O Partido Democrata apresentou um novo pedido de impeachment. Lembrando que ele sai agora, dia 20, do poder. Mas esse pedido de impeachment foi apresentado 6 dias antes do final do seu mandato. Isso quer dizer, em tese, o quê? Que o processo pode acontecer até com ele deposto. Ou seja, uma vez que ele vai ser sucedido pelo Joe Biden, o processo de impeachment ainda continua. E o objetivo é muito claro: cancelar, caçar os direitos políticos de Donald Trump nos Estados Unidos. Impedir que ele possa concorrer em eleições futuras, porque assim a lei permite. A lei norte-americana não permite a recondução ao cargo para os candidatos que já foram em 2 vezes presidentes da República. Por isso que o Obama, por exemplo, não pode concorrer. Por isso que o próprio George Bush não pode concorrer. Porém, se um presidente faz um mandato de 4 anos e
termina esse mandato e não tem os direitos políticos cassados, ele pode constitucionalmente voltar, ou seja, ele poderia voltar a ser candidato em 2024, por exemplo, e concorrer com chances reais se o partido assim aceitar. O que o Congresso e o Senado norte-americano querem agora é cortar esses direitos políticos do Trump e responsabilizá-lo criminal e civilmente pelo ataque que foi feito ao Capitólio norte-americano. Claro que isso gerou uma grande discussão também, os ativistas pró-Trump dizendo que é a maior perseguição, caça às bruxas, a um candidato, a um político em território nacional, enfim. O fato é que, por 232 votos a favor e 197 contra, a Câmara aprovou pela segunda vez um pedido de impeachment. Então ele entra para a história também por ser um único presidente que sofreu 2 processos de impeachment enquanto era presidente. O primeiro, que foi feito em 2019, acabou não surtindo muito efeito, não teve muito amparo político para prosseguir e foi arquivado. Agora esse, principalmente que pode gerar futuros problemas para ele, provavelmente deve prosseguir na Câmara, até porque o presidente Joe Biden vai ter uma outra linha, vai seguir uma outra linhagem. Mas o processo vai continuar e a gente tem que continuar de olho nisso. A última informação dessa semana é uma coisa meio híbrida, meio nacional e meio internacional, mas eu quis colocar porque é uma informação interessante, tem a ver com assuntos que nós já dissemos aqui em vídeos anteriores, que é a questão do órgão de defesa do consumidor do Estado de São Paulo, o Procon São Paulo, entrou com um pedido de informações ao Facebook por conta de comunicados que o Facebook, que o WhatsApp, uma vez que o WhatsApp pertence ao Facebook, estaria enviando para os seus usuários dizendo que a partir de fevereiro, a partir do dia, eu coloquei o dia aqui, a partir do mês de fevereiro, né, faria uma modificação na sua política de dados e possibilitaria o compartilhamento dos dados pessoais dos usuários do WhatsApp no Facebook. Ou seja, nós seríamos alvo, mais uma vez, para sermos bombardeados com produtos a serem adquiridos em território nacional por conta das redes sociais. Veja, é uma violação, em tese, a ser investigada e a ser analisada sob a ótica legal, e é importante você prestar atenção, porque na Europa, a União Europeia também, que tem braços, né, jurídicos e órgãos de defesa do consumidor lá, foram consultados e chegou-se à conclusão que esses termos não foram atualizados lá. A grande pergunta que a Fundação Procon São Paulo está fazendo para o Facebook é por que os termos de atualização do uso do aplicativo só estão sendo alterados em território nacional, uma vez que o Brasil é um grande potencial mercado consumidor. E esses termos não vão ser atualizados, por exemplo, em outros lugares, como a União Europeia, como no Reino Unido, entre outros lugares. Essa é a grande questão que você tem que prestar atenção, e esse é o ponto-chave para a gente chamar a atenção para a nossa discussão aqui. Por que os dados vão ser compartilhados no Brasil e não vão ser compartilhados pela rede em outras localidades do mundo? Essa é a grande pergunta. Claro que o Facebook tem um prazo para se defender e aí existem todos os contextos por trás daquilo que a gente está comentando. Mas em grande parte, o que pega é que a partir de mês de setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, uma lei que estabelece que cabe ao consumidor a permissão da sua cessão de direitos. Ele pode ser o dono dos seus dados, ele é o dono dos seus dados. E ele pode aceitar ou não compartilhar os dados com os instrumentos na internet que ele utiliza, sejam redes sociais, sejam aplicativos e gadgets, etc. O fato é que essa alteração dos termos restringe a utilização do serviço. Ou seja, é um termo de adesão. Ou o consumidor aceita ou não aceita as condições. Se ele não aceitar, ele não usa o WhatsApp. E isso tem feito desde semana passada uma procura muito superior de várias pessoas por outros aplicativos de mensagem que não o WhatsApp. Então, veja, o Facebook e o WhatsApp, que são a mesma empresa, estão sentindo o impacto na América Latina, principalmente no Brasil. Porque vários usuários vão acabar migrando para outros serviços de conversa instantânea, de mensagem instantânea, sem ser o próprio WhatsApp. É o risco que a empresa está correndo se continuar com essa política de dados da forma como ela está. Eu quis colocar essa informação justamente para vocês verem como que a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente comentou aqui,
ela está dando uma espécie de poder para esse consumidor brasileiro, chamando a atenção para que esse consumidor brasileiro não seja mais passivo. E isso pode ser fruto das perguntas que vão vir nos próximos concursos, em relação principalmente à lei de dados, o que ela garante para nós como consumidores, enquanto usuários de internet, como que as empresas estão vendo essa lei geral de dados e como que também estão burlando o sistema para conseguirem obter os dados dessas pessoas e nos vender os nossos dados através dos seus produtos, como nos vendendo como produto para grandes corporações, nos venderem produtos através da internet. Algo para a gente prestar bastante atenção, um assunto bem interessante que dá uma boa discussão, não é verdade? Bom, ficou bem extenso o vídeo hoje, mas a gente tem que falar todos esses assuntos para que você fique preparado para os próximos concursos que vão vir e você vai continuar estudando, você vai se dar bem, uma vaga é sua, tá legal? Deixa o joinha aí, curte aí o nosso vídeo, é importante, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, escreva pra gente o que vocês estão achando das aulas, tá legal? Me desculpe o prolongado e às vezes as gaguejadas, mas é porque eu fico empolgado de passar as informações fresquinhas para vocês, tá legal? Pessoal, bons estudos, um grande abraço, até semana que vem, a gente se vê até lá.